Fala galera, e aí, seja bem-vindo ao primeiro de muitos podcasts que estão por vir. Então, o que acontece? Hoje é um dia especial, não é podcast com uma pessoa apenas, com duas, mas sim com quatro. Então vai ser aprendizado, vai ser conteúdo 4 vezes mais. E a gente tá aqui com o Wellington na área de finanças, a gente tá com o Jorge na área de arquétipos, posicionamento, e está comigo, Jadson, e com a Jéssica na área de mentalidade. Então o que acontece? O tema de hoje é finanças e mentalidade, porque essas duas coisas são cruciais para você prosperar hoje em dia. Então por isso que a gente está com essas 4 pessoas aqui para passar o máximo que a gente tem para vocês e eu espero que vocês gostem. Então vamos começar se apresentando cada um. Wellington, por favor, pode começar. Vamos lá, gente. Obrigado aí, Jadson, pelo convite. Meu nome é Wellington Lemos, eu trabalho há 2 anos com educação financeira, mas aí de cara eu já digo que eu falo sobre inteligência financeira. Por quê? A educação por si só eu percebi que ela não transforma vidas. A educação financeira ela traz um choque para a pessoa e mostra se a pessoa está errada ou certo. Ponto. A inteligência financeira vai além, como aqui a gente vai falar sobre mentalidade, ela mostra o caminho que a pessoa precisa corrigir nas suas finanças, nas suas emoções, para que ela possa ter realmente resultados melhores na vida financeira. Então é isso aí, a gente vai conversar bastante hoje, espero poder contribuir com todo o nosso público. Vai sim, com certeza, já tá. A gente vê que a pegada e a visão dele é diferente, é única. Isso. E cada um aqui tem uma forma única e a gente vai conhecer melhor. Pode se apresentar, Jorge, por favor? Sim, meu nome é Jorge, eu sou arquiteto de marca, é um prazer estar com cada um de vocês aqui nessa mesa. E qual que é o meu trabalho? Eu vejo todos os dias inúmeras pessoas que têm um conteúdo absurdo e transformador, mas não causam a primeira impressão que querem causar de forma assertiva e clara. São padrões de comportamento que causam essa primeira impressão. Isso são os arquétipos. Então, qual que é o nosso dever, qual que é a nossa missão? Ir ao encontro dessas pessoas, identificar esse cara comum, esse arquétipo cara comum que está presente aí em 90% das pessoas e tirar de vez e acender os arquétipos que devem ser acesos nessa pessoa, para que ela defina com clareza a sua área de atuação, ela defina com clareza a sua linguagem e ela defina com clareza até o jeito que ela vai se portar, né, diante de uma reunião, a sua postura e a sua linguagem em geral. Então esse é o nosso trabalho, essa é a nossa missão aí. Top, hein, Jorge? E isso é muito importante, né? Porque a gente vê que hoje em dia não basta ser bom, você tem que mostrar que é bom. As pessoas têm que ver isso, porque do que adianta ter um talento incrível se ninguém vê? Se as pessoas não conseguem notar, eu não consigo passar isso para os outros. Então eis a importância, né, do seu trabalho. E essa querida mulher aqui, que já esteve aqui outras vezes, né, fazendo live comigo no Instagram, fazendo podcast no YouTube. Mas vamos lá, se apresente para quem não lhe conhece. Será um prazer. Então, a minha gratidão de estar aqui com todos vocês. É uma honra participar mais uma vez de mais um podcast, mais uma live e dar conteúdo. Então, meu nome é Jéssica. Eu falo hoje sobre identidade, venho de uma ênfase da mentalidade. E tudo isso que nós estamos falando aqui e falaremos está conectado. Então eu vejo que algo dentro de nós, a nossa essência, faz com que tudo aquilo venha para fora, que a parte financeira venha para fora, que a parte dos arquétipos sejam trabalhadas, né, com conexão. Então isso tudo está conectado. E como a gente consegue vir, né, da nossa essência, do nosso coração para fora, para que a gente tenha essa identidade clara e que principalmente traga resultados, como o Jadson falou. Não adianta eu ser bom, eu tenho que mostrar que eu sou bom. Eu tenho que ter isso claro, glorificado, né? Para que tenha resultado. Então, eu acredito que vai ser um dia muito especial. Então, bora lá, é isso aí. Pra quem me conhece, eu sou o Jadson. Pra quem não me conhece, continuo sendo o Jadson. Mas, bora lá. Eu trabalho na área de desenvolvimento pessoal e espiritual. E desenvolvimento pessoal é o quê? Nada mais do que você querer descobrir o seu máximo potencial. Porque qualquer coisa que você for alcançar na vida, não é em si, às vezes, só uma ferramenta. É você que vai fazer. Às vezes a pessoa acha que é um conhecimento que vai fazer ela ter o resultado, mas não, é ela aplicando aquele conhecimento. Porque saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. Então, desenvolver a si mesmo é muito importante, porque a gente é o protagonista da nossa vida. Então, a gente tem que desenvolver a nós mesmos para poder
desenvolver o nosso máximo potencial e alcançar o máximo que a gente pode nessa vida aqui na Terra. Os resultados, né? Exatamente. Então, bora lá, finanças e mentalidade. Começar um pouquinho com o Wellington, cara das finanças. Qual é a tua visão, Wellington? Por que você começou a falar de finanças? Qual você acha a importância das pessoas desenvolverem isso hoje em dia? Perfeito. A maioria das pessoas, quase 99% das pessoas, tem problemas financeiros. Até mesmo quem tem muito dinheiro, tá? Só que na cabeça daquelas pessoas que estão passando por dificuldade financeira, elas acreditam que é algo só delas. Ah, não, eu estou passando por isso, então todo mundo está vivendo uma vida perfeita e eu estou lascado financeiramente. Só que qual o ponto? O ponto é que muita gente vive por aparência e não procura especialista em finanças por causa disso, com medo, não, mas o que é que vão pensar sobre mim? Então, entendendo um pouco desse contexto, entendendo um pouco que as famílias elas estão sendo destruídas por falta de uma estrutura financeira familiar, eu decidi começar a falar sobre isso. Então, já há um bom tempo, desde 2014, época de faculdade, que eu ensino sobre finanças, porém, ativamente, trazendo a inteligência financeira desde 2020. E por que eu comecei? Porque eu entendi que isso faz parte do meu propósito. Enquanto pessoa, enquanto alguém que quer levar transformação para outras pessoas e para outras famílias. Então, hoje eu não consigo viver sem falar sobre finanças, sobre inteligência e educação financeira. Porque eu acredito que com essa ferramenta eu vou conseguir ajudar, vou conseguir proporcionar uma melhor qualidade de vida para quem colocar em prática aquele conhecimento que a gente leva. Então, isso me motiva, isso me faz seguir em frente em relação à educação financeira. Top, hein? Porque profundo isso aí, propósito nobre. Bastante. E para quem está começando, quem ainda não desenvolveu muito as finanças, meio que nunca se importou com isso, como você indica essas pessoas começarem? Certo. As pessoas acreditam que não sabem nada sobre finanças. Ou alguns acreditam, não, eu sei, mas não consigo melhorar de vida. Mas por quê? Se fala muito sobre educação financeira. Por exemplo, não gaste mais do que você ganha. Não estoure o limite de cartão de crédito. Todo mundo sabe isso. São coisas simples das finanças que todo dia é falado no Instagram, YouTube, nas mídias sociais. Mas por que a gente sabe e não consegue colocar em prática? É porque falta a inteligência financeira. A gente vai falar muito aqui sobre mentalidade, o tema do podcast é esse, mentalidade, e tá aqui, o problema, a origem de tudo está na mente. Quando eu entendo que as minhas emoções, elas interferem diretamente na minha vida financeira, eu vou começar a olhar diferente para as minhas emoções. Eu estou triste, então vou, principalmente as mulheres, passar no shopping, comprar uma roupa para ver se eu fico alegre. É o gatilho. O gatilho emocional. Então, eu recebo uma informação exterior, processo na mente e gera um sentimento. Esse sentimento me faz agir, me faz, seja positivo ou negativo. Quando eu compro por impulso, quando eu compro motivado pelo sentimento errado, vai interferir diretamente aonde? No meu orçamento familiar. Então, para quem está começando, o ponto é, tenha clareza dos seus sentimentos. Tenha clareza do que te faz comprar. O que te faz ir a um shopping, passar o cartão até não ter mais limite. Se você tiver clareza disso, se você tiver clareza das suas finanças, daquilo que entra, daquilo que sai, você vai conseguir colocar uma vida financeira organizada sem grandes preocupações. Porque o ponto é esse. As pessoas, elas querem. Mas quando vem a primeira preocupação, a primeira situação que faz ela sair um pouco do planejamento, parece que aquele prédio desmorona todo. Porque as emoções, eu volto para isso, as emoções, elas não estão sendo trabalhadas. Uou, forte isso aí, hein? Realidade da maioria. Então, o melhor jeito de começar é eliminando as atitudes que a gente vinha fazendo errado. Correto? Isso, é conhecer, porque eu só consigo eliminar se eu conhecer. Isso. Entende? Então eu preciso conhecer os meus sentimentos, as minhas emoções. No momento em que eu conheço, eu dar nome para as minhas emoções. Eu ensino isso para minha filha, desde 4 anos, hoje ela tem 5. Eu ensino ela a dar nome às emoções dela. Por quê? Ela vai saber, Jorge, a gente que tem filho, os nossos filhos vão saber se está com raiva, está com alegria, o porquê daquele sentimento. Então a gente, quando faz alguma operação financeira, uma compra, uma venda de algo, por que a gente está fazendo isso? Entende? O que nos motivou a estar aqui hoje gravando esse podcast foi um sentimento.
Um sentimento de levar conteúdo, de levar transformação para outras pessoas. Então, na vida financeira também é assim, entende? Eu tenho que entender e conhecer os meus sentimentos. Para vocês verem, né, a importância de desenvolver também a mentalidade, como ela impacta diretamente nas finanças. Diretamente. Né? Mentalidade, inteligência emocional também, Isso. muito importante. E antes de chegar em você, Jorge, como a gente pegou esse gancho de mentalidade, vou perguntar para a Jéssica. Qual é a tua visão em relação a isso, Jéssica, de desenvolver a mentalidade que impacta nas finanças? É como ele falou, a gente tem drives instalados, né? Desde a nossa infância, alguns foram feitos e instalados pelos pais, outros foram conectados com os professores, Isso. né? Eu vivenciei isso muito, principalmente com uma crença em relação à matemática. Olha só, a matemática. Travou, né? Literalmente, com uma professora da 5ª série. Então hoje eu, né, já ressignifiquei, um beijo pra ela. Então assim, dentro de tudo isso, se tu não sabe da tua essência, se tu não sabe o que tu tá pensando, o que tu tá sentindo, Isso. porque o que importa é o pensamento, mas além disso é o sentimento. Porque é o sentimento que vai te impulsionar a algo ou vai fazer, peraí, tem alguma coisa errada aqui. E é uma coisa que eu falo muito sobre isso. Conhece-te a ti mesmo. Boa, muito bom. Conhece-te a ti mesmo. Quando eu não conheço a minha essência, quando eu não sei quem eu sou, eu vou agir por impulso meu ou de outra pessoa. Eu não vou escutar um pai, uma mãe. Eu vou querer fazer o que o amigo ou a amiga quer. Não vou dizer assim, isso aqui eu preciso fazer, mas isso é o que eu quero. Mas será que aquilo que tu quer é o que tu precisa? Exato. Entendeu? Eu vou mais profundo ainda. Dentro de mim, eu vou comprar algo, né? Tu falou isso bastante e me chamou a atenção. As mulheres, principalmente. Vão pro shopping, né? Vamos comprar várias coisas. Eu falo assim, que eu acho que eu nasci na época errada, sempre. Eu sempre fui uma mulher que sempre escolheu, e isso foi um impulso, né? De estudar. Então, às vezes, muitas vezes, eu comprava livros ao invés de comer. Comprava livros ao invés... Eu tenho pavor de ir no shopping. Eu não gosto de ir no shopping. Eu vou no shopping pra comer, mas não pra comprar roupa. Aquele negócio de ir no shopping, ficar passeando o dia inteiro, procurando roupa, não é comigo. Definitivamente não é comigo. Vamos levar esse movimento, né? Mulheres, Modelem ela. cola e decola que os maridos de vocês vão ficar felizes também. Vamos levar esse movimento. Por quê? Porque o que eu vejo? Quando eu não sei o porquê que eu tô comprando aquilo, eu vou comprar pra satisfazer um sentimento, que é o quê? Uma fuga. Isso. Uma fuga emocional. Né? Emocional. Então eu tenho uma fuga emocional dentro de mim que eu tenho que suprir com algo. Com o que eu vou suprir? Com uma coisa que eu não preciso. Com uma coisa que eu vou comprar e vou deixar guardada. Então, pra vocês terem noção, eu tenho uma mala de livros. E a minha mãe já me ficava enlouquecida. Por que eu tinha tanto livro e tinha pouca roupa? Sempre foi essa a briga. De sempre ter muito livro e pouca roupa. Porque eu vi, tem alguma coisa errada. Eu não posso ter... É uma coisa que eu repito e eu vou deixar assim. É honrar pai e mãe. Aceitar os seus pais como eles são. Sabendo que eles deram o melhor pra você ser quem você é. Sim. Mas não que você vai repetir o mesmo ciclo. Se você não veio de uma família rica tem que vir de você. Estão dizendo aqui, concordo com ela. Com a mulher, amiga. Olha, maravilhosa! Então, assim, por que nós, mulheres, né? Eu levanto muito esse movimento com elas, com as minhas mentoradas. Eu chamo todas elas das minhas rainhas. Como vocês querem que um homem trate vocês? Como que vocês acham que vocês merecem ser tratadas? Primeiro, inteligência emocional. O que tem dentro do teu coração, da tua essência? Como tu pensa? Tu é uma mulher que tem controle emocional ou tu é uma descontrolada? Uou. Tu é uma mulher em que se sente amada, cuidada, e esse é o papel do homem. Cuidar a mulher, amar, prover. Ou tu vai controlar tu e dizer assim, ó, o negócio é o seguinte. Daqui a tua carteira que quem manda sou eu. Isso é uma disfunção. Sim. Isso é uma disfunção. Porque no momento que eu entendo que é o homem que governa sobre todas as coisas dentro do meu lar, eu, mulher, me coloco no meu papel. Que é o quê? Feminino, doçura, leveza, amor.
Sabedoria. Não, isso é inegociável. Sabedoria é inegociável. Porque eu quero ter um relacionamento saudável, mas nem eu tenho um relacionamento comigo mesmo. Sim. Eu não consigo me aceitar, eu não sei quem eu sou, eu não sei os meus valores, eu não sei os meus medos, eu não sei os meus sonhos, eu não sei as minhas habilidades. E se eu não sei tudo isso, e pior, se eu não me amo, se eu não me acolho, se eu não me respeito, por que é que outra pessoa tem que fazer isso por mim? Não tem como. Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Ou você conhece a si mesma, ou você conhece a si mesma, ou você vai codepender emocionalmente de outra pessoa que não conhece você. Oh, exatamente. E aí que entra o desenvolvimento pessoal, pra gente buscar um autoconhecimento, buscar do que é que a gente é capaz e como potencializar isso, entender as emoções. E isso que vocês dois falaram vem muito na parte de tomar decisão, né? Porque às vezes as pessoas pensam, eu sou racional, eu tomo a decisão na razão, eu penso muito. Só que tá errado, a decisão que a grande maioria toma é emocional. E até quem tem 100% de certeza que é racional, eu ouso dizer que é emocional. Por quê? De acordo com a neurociência, pelo que eu estudei, o cérebro humano ele foi se desenvolvendo. Então, os primatas antigos, por questão de sobrevivência, o lado emocional ficou ativo muito mais rápido. Então, por que isso? Quando você vê algo mexendo no arbusto, naquele tempo, não tinha tempo de pensar, será que é uma onça? Será que ele vai me atacar? Não dá tempo de raciocinar. Então, o emocional vinha primeiro, era primeiro a emoção do medo. E aí vem lutar ou fugir. Então, por questão de sobrevivência, o lado emocional do cérebro é ativado mais rápido. E aí, com base na emoção, você geralmente toma a decisão. E aí é por isso que a maioria se ferra. No que veio a emoção primeiro, ele já toma baseado nisso. E toma o quê? Decisões erradas. Por isso a importância de desenvolver o seu pessoal, desenvolver o seu espiritual e aprender mais sobre você mesmo, para você não ser sabotado pelo seu próprio cérebro. Porque ele é uma máquina. Se você entender como ele funciona, você vai usar ele a seu favor e vai fazer coisa extraordinária. Isso. Agora, se você não governar sobre ele, ele vai governar sobre você. Mas é isso aí. Eu posso jogar uma faísca na mesa? Manda! Dentro dessa autogestão aí emocional que a gente precisa desenvolver, como é que fica a parte espiritual? A gente não tem tanto incentivo a desenvolver o lado emocional, né? Quando a gente fala aí de espiritual e emocional, e muitas vezes é taxado como algo errado no ambiente religioso. Como é que vocês entendem isso? Como é que vocês levam isso para o público de vocês? Então, já vocês compartilham. Vou só finalizar minha visão em relação a isso. Ótima pergunta. É porque muitas pessoas, elas só têm conhecimento, digamos, sobre um ponto e acham que aquilo é toda a realidade do mundo e aquilo acabou. Sendo que as pessoas religiosas que têm essa visão errada da emoção, ela vê o quê? A emoção liberada pelo cérebro em questão de hormônio. É a mesma coisa, por exemplo, eu sou casado. Agora, se vem uma mulher muito bonita na minha frente e de repente eu sinto desejo. Emoção, né? Isso é o cérebro liberando os hormônios. E aí eu me sinto atraído fisicamente. É por isso que a carne é fraca e a gente tem que ir contra ela. Agora também tem a emoção, o sentimento que vem da alma, que é quem eu sou. Então são duas coisas diferentes. Tem aquele sentimento carnal, que é químico, que o cérebro libera. E tem um sentimento da alma, que aí já é outra parada. Perfeito. Entendeu? Aí é mais profundo. Aí as pessoas não estudam, elas acham que é tudo a mesma coisa, sai criticando, entendeu? Então, por isso a importância de vocês entenderem o desenvolvimento pessoal, de vocês entenderem a si mesmo, conhecer a si mesmo. Entende? Então, essa é a parada. E vocês querem complementar ou passar pro Jorge? Eu tenho uma pergunta aí pra Jéssica. Qual que é o primeiro passo aí para essa mulher ou para esse homem aí, essa pessoa que está nos ouvindo e vai nos ouvir, ela se identifica muito com o que você falou e ela quer a partir de hoje mudar a situação. Qual que é o primeiro passo, assim, de forma clara para ela dar esse primeiro passo aí? Qual que seria? Vai complementar a pergunta que ele fez da parte espiritual. Hoje, eu vivo mais a parte espiritual. Para mim, é o principal pilar da minha vida, é a parte espiritual. E isso veio com uma ferida que eu não compreendia lá atrás,
né? Das minhas buscas, dos meus questionamentos. E provavelmente vocês também têm isso. Eu vou colocar para vocês essas 3 perguntas. Eu duvido que fui só eu que perguntei isso. Eu duvido. Que é, quem eu sou, da onde eu vim e para onde eu vou. Durante 13 anos, eu fui em todos os lugares possíveis e impossíveis, de todas as religiões e formas para conseguir compreender isso. 13 anos, não foi ontem, não foi há 13 dias e nem 13 meses. E eu vivenciei o processo de querer entender isso. Esse estopim, essa virada de chave, essa ressignificação, essa mudança que eu quero no meu pilar, eu preciso primeiro tomar uma decisão. Eu quero melhorar a minha vida pessoal, profissional, financeira, eu preciso tomar uma decisão. Sim. Mas eu só consigo tomar essa decisão quando dói o suficiente. Porque às vezes a pessoa ela quer mudar, mas ela não consegue porque ela tem algo que está travando, ela não sabe o que é. Então parece que ela tem um medo e ela não consegue ir adiante. Vocês já sentiram isso? Mas é porque alguma coisa está puxando ela para trás. Para trás, isso. Aí vem o outro lado. Ela está ganhando, eu faço perdas e ganhos. Ela está ganhando consciente ou inconsciente alguma coisa para permanecer neste lugar. E quando ela traz a consciência, quando ela conhece aquilo em que estava inconsciente, escondido lá dentro do nosso cérebro, da nossa mente, ela traz à tona. E quando ela vê que aquele ganho que ela está tendo ali é um ganho secundário, por exemplo, na vitimização, ela ganha o amor das pessoas na vitimização. Então ela permanece vítima porque ela está ganhando algo. E aí ela não consegue sair dessa vitimização porque ela não consegue perceber isso. Então vem tudo isso dentro de algo que eu falo, até a minha última respiração eu vou falar sobre isso, identidade. Perfeito. Quando eu sinto, não é quando eu quero entender ou compreender. Quando eu sinto com o coração a minha essência, e eu peço, né, para Deus me revelar a minha essência, eu sinto isso, um despertar acontece. É como se fosse uma luz, né? Eu vou ligar um foco de uma luz, eu vou ligar uma lanterna. No momento que ela tá desligada, ela tá ela tá uma luz pequena, eu consigo ver. Só que quando ela se liga muito forte, eu percebo, opa, tem alguma coisa aí que eu não via antes. E o que acontece? Esse véu precisa sair. Quando esse véu da escuridão rompe, eu consigo conectar com a minha identidade, conectar com a minha essência. E aí eu volto para casa, que é a nossa essência, é o que Deus sempre fala, que tenho vida e que tenho em abundância. Se eu tô vivendo longe da abundância, longe de uma vida próspera, feliz, eu tô vivendo fora da minha essência. Porque se ele diz que nós somos imagem e semelhança, e não é só dizer eu sou imagem e semelhança, mas eu sinto. Eu vivo. Eu vivo. Porque fé é lindo. Fé é o quê? Quando eu creio e eu não vejo. Mas mais lindo que a fé é ter intimidade com Deus, relacionamento e experienciar e vivenciar isso. É mais bonito ainda. Porque isso traz o quê? O amor pela vida, pela nossa essência, pelas pessoas. Porque eu começo a ver cada um como Cristo vê. Então eu começaria 100% pelo pilar espiritual, pela identidade. Isso é muito forte. Eu tava falando ontem num QGR com uma mulher. Ela começou a falar de experiências. Eu li a Bíblia, não entendia nada, agora eu tô entendendo. Aí eu vim pra uma palestra, aí eu como se escamas começassem a cair dos meus olhos. Aí eu fui identificando, eu falei, faz quanto tempo que você aceitou Jesus? Ela faz 15 dias. Pronto. Lembra que você falou? É como uma luz abrindo. Uma clareza. É Tá entendendo? Deus é clareza. E é interessante que muitas vezes as pessoas chegam até mim para perguntar sobre como fazer para ganhar mais, entende? Para poder subir na vida. E quando eu falo que o problema, o ponto não é mais dinheiro, entende? Porque se a pessoa ganhava 1.000, ela tinha um gasto ali acima. Aí passa a ganhar 2, gasta 2 vezes. Isso. Então, o problema não é dinheiro. Mas, como você falou, quando a pessoa ela encontra a identidade dela, quando ela encontra o propósito dela, o dinheiro é nada. O dinheiro, qual a posição que a gente deve colocar do dinheiro em nossa vida? Debaixo dos nossos pés. Quando a gente entende isso, que o dinheiro ele foi criado pelos homens, mas desde o início das trocas monetárias ali,
foi criado para servir as pessoas. Entende? Então, no momento em que eu entendo isso, que o dinheiro ele é o meu servo, ele é o meu escravo, eu não vou colocar peso ou valor sobre ele. Entende? É dinheiro, ponto. Ele tem que estar onde ele precisa estar e eu preciso viver a minha identidade e o meu propósito. Isso é muito forte. Exatamente. E aí vem a questão que você estava falando antes, que às vezes uma pessoa compra algo por questão emocional. E aí eu linkei logo com o Jorge, porque o serviço dele é ensinar as pessoas a se posicionar e tudo mais, arquétipo. Então muitas pessoas também, às vezes, acabam comprando o que não precisam para tentar mostrar algo que não são, para agradar pessoas que não estão nem aí para ela. Exatamente. Então, na sua visão, Jorge, como é que a gente faz para administrar isso aí? Então, é muito claro isso hoje no mundo, não só para quem estuda sobre arquétipos, mas até para uma pessoa que não estuda. Esse cara comum hoje, presente na maioria das pessoas hoje. E quais são as características desse cara comum hoje? Ele é um seguidor de manada. Ele não tem identidade, entendeu? Então, existem inúmeras marcas hoje, e para quem não sabe, tudo é feito baseado em arquétipos. Então, uma marca de carro é feita baseada no arquétipo, seja governante, seja explorador, seja inúmeros outros arquétipos. Então, tudo é feito, desde uma novela, desde de uma publicidade, tudo é feito baseado em arquétipos, cenários, e os influenciadores também, quando você vai definir ali seu público-alvo, persona, né? Você vai montar um storytelling para gerar conexão com o seu público. Se você usar a ferramenta dos arquétipos, você vai ter mais assertividade. E o que eu vejo é esse cara comum muito presente, porque ele está na maioria das pessoas. Por quê? As pessoas, elas querem, elas acham muito cansativo ter uma identidade ou viver aquele propósito. Então eu falo que o propósito ele tem duas características. Todo propósito ele está ligado a pessoas. Todo propósito. Então se você vive hoje, você está nos ouvindo aí, se você vive hoje uma vida sem transbordar para ninguém, sem transformar a vida de pelo menos uma pessoa, você não está vivendo o propósito. E todo o propósito está ligado também a uma dor sua que você viveu ou que você está passando aí. Então é necessário que você tire esse cara comum que te faz comprar roupas, ir ao shopping, né, igual a Jéssica e o Wellington estavam falando aqui sobre esses vícios, nada mais é do que o seguidor de manadas. Ou como no livro Mais Esperto que o Diabo fala também, a corrida dos ratos. Né? Esse cara aí, ele tá na corrida dos ratos. Então talvez você tá dentro da empresa, você tá trabalhando e você não cresce, mas você já parou para pensar que você tá sendo esse cara comum? E toda a sociedade, desde o seu nascimento lá atrás, né? Parece clichê essa frase, mas eles contribuem desde lá para os 3 P's, né? Os pais, os professores, né? E os pastores ou padres. E infelizmente contribuem inconscientemente para que você seja esse cara comum. E o nosso trabalho é tirar esse cara comum da sociedade, para que você ative a sua identidade, descubra realmente a sua área de atuação. Então tudo que você vai usar, tudo que você for fazer vai ser com um propósito. Por exemplo, hoje nós estamos aqui, em 4 aqui nesse podcast, e tem um propósito. Qual que é o propósito? Transformar vidas. O propósito é usar a nossa vida para que você olhe e se levante da forma que você está. Então, está na hora de viver o propósito. Talvez você seja um criador, talvez você seja um sábio, né? Talvez está na hora de você despertar esse mago aí e vender muito. Tá? Talvez seja a hora de você ser um governante, assumir o seu lugar de líder e arrastar aí pessoas e direcionar pessoas com seu testemunho. Então é necessário as pessoas entenderem o que a Jéssica falou, é muito interessante. Eu estou fazendo um mapa mental aqui sobre isso. Conhecer a mim mesmo. Então para pensar. Conheça você de verdade. Gerencie seus pensamentos, como o Elton estava falando também. Será que o que você está comprando tem a ver com o seu propósito? Será que o dinheiro que você investe ali em alguma coisa que você está investindo tem a ver realmente com o seu propósito? Tem pessoas que levam isso tão a sério que até as ações que eles investem tá ligado
tá ligado com o propósito delas. Claro, tem que estar, mano. Então, falar de investimento tem que ir. Isso. Eu vou investir em uma empresa que não ajuda de forma, pelo menos na minha visão, positiva com a sociedade? Não dá, Sim. né? Exato. Então, eu levo Relação aos valores, né? Claro. o nosso trabalho é ressignificar, né, o que tem que ser ressignificado e despertar, acender esse arquétipo aí, porque é inegável isso. Tudo hoje é baseado em arquétipos. Tudo. E você tem que fazer isso de maneira intencional. Então nós temos que despertar isso aí, nos posicionarmos. É tempo de você se posicionar como um pai de família, como homem, como líder na sua empresa, abrindo a sua empresa. Então, nós temos aí ferramentas para isso, né? A gestão financeira, a gestão emocional. Nós temos uma das ferramentas que é baseada nos arquétipos, né? E sem se esquecer do espiritual também, que na minha opinião é o mais importante. A oração, sem entender a figura de Deus como Pai, sem entender a figura do Espírito Santo na família divina, sem entender a figura de Cristo. E tudo isso você trazer para sua vida. Talvez você... É um assunto que está gritando muito hoje, é sobre os pais, né? Você entender, amar o seu pai e você se sentir amado por ele. Porque se você não consegue se sentir amado pelo seu pai aqui, como que você pode se sentir amado por Deus? Então se sinta amado pelo seu pai, você é um filho amado. Você é um filho amado. Então, eu deixo assim esse comentário, né? Vamos deixar de ser esse cara comum? Vamos construir uma história? É isso aí. Exato. Você deixa de ser o cara comum quando você ativa sua identidade, quando você decide viver a sua jornada aqui na Terra. Porque tem gente que acha que começou a jornada quando nasceu. Só que teve gente que viveu 100 anos, morreu e nunca começou a sua verdadeira jornada. Isso. Nunca nem desconfiou. Por quê? Nunca nem procurou. Só Quem ficou procura, acha. acomodado. Exatamente, tá na palavra. Bater e a porta lhe será aberta. Entende? E às vezes a pessoa tem gente que nem procura, cai no colo e já era. Então, meio que não tem desculpa, sabe? Então, se você não se posicionar, você não buscar viver sua verdadeira jornada, você vai continuar no homem comum. Jacques, tem um ponto interessante aí que eu queria destacar. Eu descobri uma coisa muito interessante. Sendo nós, imagem e semelhança de Deus, o Criador, eu entendia muito que nós tínhamos que acionar isso em nós. Mas você já parou para pensar, você que tá nos ouvindo aí e vocês estão aqui na mesa, já parou para pensar que você cria situações, sendo elas boas ou ruins? Você sabe por quê? Porque você é a imagem e semelhança de Deus. Se você quiser ou se você não quiser, não importa. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você é um criador e você criou a situação que você está vivendo hoje. Não adianta você culpar as pessoas, ou culpar seu patrão, ou culpar sua família. Você que cria essa situação. Então, esse podcast que a gente está aqui, todos os microfones, mesa de som, iluminação, isso tudo foi criado. Essa situação que nós estamos vivenciando aqui agora, isso nasceu aonde? No seu coração, você compartilhou comigo, mas você criou. Então, a realidade que as pessoas vivem hoje, sendo péssimas, sendo ruins, sendo boas, sendo ótimas, sendo extraordinárias, são as pessoas que criam. Então, essa identidade, ela é inegável. Você é imagem e semelhança de Deus, e tudo que você vive hoje foi você que criou. Então, é necessária essa autorresponsabilidade, e aí a pessoa vai começar a entender. Eu sou responsável pelos meus fracassos, mas eu também sou responsável pela transformação que eu vou viver. E aí ele para de culpar a esposa, ele para de culpar os filhos, e aí ele culpar a Deus. para de culpar a Deus. Lembra de Adão? Você que está nos ouvindo aí, lembra de Adão? Adão, cadê você? O que você fez? Foi a mulher que tu me destes. Então Adão culpa a esposa e ele culpa a Deus. Então chega dessa história. Cristo, ele veio nos mostrar o quê? A noiva pecou, mas ele foi lá e morreu por ela. Ele chamou a responsabilidade. Então não temos que aprender com Adão, temos que aprender com quem sabe, que é Cristo. Então chamar essa responsabilidade para nós aí, eu acho interessante e é um ponto de partida já para sua vida. Seja autorresponsável. É isso.
É isso aí. Com os meus alunos, a gente tem uma hashtag, fica aí, que é a culpa é minha. Uou! E assim, Top. cara, sabe por quê? Às vezes as finanças estão um caos. E aí, como você falou, e o Jorge também, sobre o vitimismo, a autorresponsabilidade, cara, se as finanças estão um caos, a culpa é minha. Uhum. Não, mas eu emprestei o cartão de crédito para o cunhado, para o irmão, e ele não pagou. Tá, mas a culpa é tua também. Foi você que emprestou. É um risco da operação. Agora, se der certo, parabéns. A culpa também é sua. Exato. Entende? Mas a gente fica, quando as coisas estão ruins, a gente quer jogar a bola para outra pessoa. Como o Jorge falou, para a esposa, para Deus, enfim. Mas quando tá bom, a gente quer subir, né? Pegar a glória, quer ir no pódio. Então, quando a gente assume essa autorresponsabilidade pelos erros e também pelos acertos, a gente consegue ser mais assertivo. A gente consegue crescer mais rápido. E prosperidade é isso. É o quanto que eu estou crescendo. Isso. As pessoas relacionam muito prosperidade a dinheiro, a finanças. Mas quando eu entendo que prosperidade é crescimento, e são 12 áreas da prosperidade, profissional, espiritual, emocional, familiar, enfim, 12 áreas da prosperidade. Quando eu entendo isso, eu preciso estar crescendo em todas as 12 áreas. Se eu estiver estagnado ali, eu não estou prosperando. Então, puxar essa autorresponsabilidade é muito importante para a prosperidade. Exato, e isso é muito importante porque quando a gente fala a culpa é do outro, a gente está dizendo para o nosso cérebro, então se a culpa é dele, o poder de mudar também é dele. Isso. Então eu não faço nada. Exatamente. Se a culpa é dele, quem tem que resolver é ele. Eu fico aqui, sofrendo, reclamando e não muda em nada. Exatamente. Então você tem que trazer essa responsabilidade para você, porque aí você está dizendo, se a responsabilidade é minha, logo é eu que vou mudar. O Logo, agente da transformação. é eu que tenho que mudar. Era uma coisa que eu falava, essa semana a gente falou muito sobre posicionamento, eu Sim. já, muito, a gente bateu muito em posicionamento. Quando eu me posicionei, primeiro, quando eu me entreguei pra Jesus de verdade, sem medo, quando eu me posicionei, acabou, o jogo virou. E mais do que isso, eu falava, todas essas coisas que eu falei pra vocês, eu vivenciei, tive resultado comigo e depois com as minhas alunas, com todas. E uma coisa que eu falo muito e as minhas amigas ficavam indignadas, que é o quê? Cada um tem a vida que merece. Se tu tá vivendo essa vida extraordinária, incrível, abundante, feliz, tem relacionamento saudável, é porque tu plantou. Agora, se tu tá do outro lado, de uma vitimização, de uma doença, eu estudei por muitos anos, eu sou formada em fisioterapia, estudei por muitos anos poder da autocura. Uhum. A doença também é uma forma de se sentir amada, consciente ou inconsciente. Então, tudo está relacionado dentro da onde? Da nossa mente. E o quanto a gente realmente quer se curar. Essa é a pergunta. O quanto eu realmente quero me curar, o quanto eu quero evoluir, o quanto eu quero viver a minha essência. Se a essência ela é divina, o que eu preciso fazer? Tomar responsabilidade para mim, assumir o poder da autorresponsabilidade dentro da minha essência e viver o que eu quero viver. Aí eu escolho viver a vida que eu quero. Eu não repito o ciclo da minha família. Eu vou repetir o mesmo ciclo, viver a mesma coisa que meu pai e minha mãe. Eu honro, aceito como eles são, mas eu escolho fazer diferente por amor. Eu libero eles, eu me libero para prosperar. E as pessoas querem ganhar mais dinheiro, mas elas não entendem que o dinheiro vem quando o propósito tá claro. Isso. Quando elas vivem o propósito de coração. É isso. Vou fazer uma observação aqui, que isso que ela falou, já lembrei logo. Quando o propósito tá claro e a gente tá caminhando nele, o dinheiro vem. Aí eu lembrei logo de quê? Das loucuras que eu fiz. Que Deus proveu. Então o que acontece? Eu tava no interior de Pernambuco, não tinha condição de vir para São Paulo, mas Deus mandou. Dividi não sei quantas vezes, vim só com a passagem de vinda. Sem ter onde ficar, sem ter dinheiro pra dormir em lugar nenhum. E aí o cérebro, caraca, eu vou virar um mendigo em São Paulo. Porque eu fui pra um evento, quando acabar o evento eu vou ficar com a mala no meio da rua. Não conheço ninguém, não tenho onde ficar. Mas por que eu fui? Porque eu tive essa imprudência financeira. Porque foi direção de Deus. Isso. Então eu fui sem nada e do nada ele fez tudo. Proveu um trabalho, proveu as pessoas, proveu o lugar pra eu ficar. Saí recebendo Pix do povo que eu não conhecia. Aí eu paguei as contas que eu tinha feito pra ir. Tá entendendo? Eu fiquei chocado. E quando eu contei essa experiência, a galera até brincava. Oxe, me ensina essa oração aí que eu também quero. A oração do Pix. Então, essa questão do propósito é muito forte. Porque prosperar, ser próspero é o quê? Não é você, tipo,
ter mais do que todo mundo, apenas ter em abundância, mas é você ter tudo o que precisa para cumprir o propósito. Prosperar, a palavra semelhante, prosperar e propósito. Prosperar é você ter tudo o que precisa para cumprir o propósito. Às vezes as pessoas acham que não são prósperas porque não tem milhões na conta. Eu pergunto, você precisa desses milhões para cumprir o propósito? Se precisar, vá atrás. Se não precisar... Cara, foi muito boa essa colocação, porque tem pessoas que elas vão cumprir o propósito delas. Tem muitas, mas elas nunca serão ricas. Isso. Acredita? Uhum. Só que tem pessoas que serão muito ricas. Mas quando eu entendo qual é o meu propósito e qual... Aí volta lá o que eu falei sobre o dinheiro. E qual o peso realmente do dinheiro que Deus tem para a minha vida, eu entendo que é consequência. O mais importante do que eu correr em busca de ter mais dinheiro é entender o meu propósito. Isso. Se eu viver o meu propósito aqui nessa terra, independente da quantidade de dinheiro que eu tenho, eu vou ser uma pessoa feliz, vou ser uma pessoa que vou desfrutar, que vou ter prazer. Você vai impactar pessoas. Isso. Vou impactar. Quem vive o propósito impacta vidas. Quem vive o propósito transforma vidas. Isso não tem a ver com dinheiro. Tem a ver com o que você falou. Achar realmente, identificar o seu propósito e viver o propósito. Melhor que você correr atrás do dinheiro é o dinheiro correr atrás de você, né? E Provérbios fala isso, né? Se você desprezar o dinheiro, ele vai vir até... desprezar o dinheiro. Ele não comanda. Quando você despreza uma pessoa, o que é que você faz? Você não dá atenção para ela, você deixa ela no escanteio lá. É isso. Quando eu desprezo o dinheiro na minha vida, ele vai vir até você. Tá lá em Provérbios, sabe Salomão. O cara mais rico que pisou na terra, hein? Pois é. Questão de Sabe o que finanças. tá falando, né? Exato, é o sabe. Então, fica a dica. Hashtag fica a dica. Fica. Isso é muito forte. E tudo isso que a gente tá falando é uma visão, é uma forma. Então, como é que você faz pra ver, perceber essas coisas que a gente percebe? Se desenvolvendo a mentalidade. Buscar. E aí a financeira vem junto, tá tudo atrelado. Então, isso é muito forte. Jorge, uma pergunta. Como você acha que a questão de arquétipo e a pessoa ter esse entendimento e desenvolver nela um arquétipo impacta nas finanças? Cara, não só finanças, vai impactar nas finanças, vai impactar até na vida espiritual do cara, da pessoa. Por quê? Primeiro, nós temos que identificar. Essa semana eu tive 2 consultorias presenciais e mais 4 análises remotas. E todos eles tava gritante o cara comum. Então, o cara comum, ele não vai deixar você ter um controle, esse arquétipo aí, ele nunca vai deixar você ter um controle sobre o seu dinheiro. Você é uma pessoa, se você tá com esse cara comum aí, você sente que você tá vivendo sem propósito, esse é o objetivo desse arquétipo. Ele quer deixar você sem propósito. Então, tudo que você vai fazer vai ser um gasto, né? Nunca vai ser um custo. Um investimento. Tudo vai ser um gasto. A escassez fala mais alto. Tudo. Por exemplo, se eu for vender essa caneca aqui, você vê alguém vendendo ela, e aí, como você é um seguidor de manada, talvez você não é, mas talvez você tá me ouvindo e seja esse cara. Aí, de repente, você entra para essa manada e vai comprar. E aí se endivida. Então, lançou uma roupa que talvez não tem nada a ver com você, mas porque o seu influencer preferido, que você ama tanto ele, lançou um short, que seja, a gente teve um exemplo disso essa semana, quem viu aí, tá por dentro, sabe quem que eu tô falando, lançou um short, e foi em primeiro lugar em vendas no Brasil. Então, assim, um short para dormir, por causa... por que isso acontece? Pela falta de identidade, né? Falta de propósito, que esse cara comum, ele causa muito isso, ele faz você... qual que é o maior desejo aí desse cara comum? Pertencer. Esse é o maior desejo. Ele quer fazer parte de uma multidão. Então, não importa se ele vai administrar o dinheiro dele, né? Não importa se ele vai administrar as emoções, ele não tá nem aí com isso. Ele quer pertencer àquele lugar e àquele movimento. Então, eu conheci inúmeras pessoas que têm um potencial absurdo e um conteúdo extraordinário. Mas o arquétipo comum, ele domina muito. E no momento que o herói, ele tem que ascender, o arquétipo herói, ele tem que ascender, e você ser o protagonista da sua vida, o cara comum não vai deixar. Então, é uma área de atuação que você deveria
começar ela, e o cara comum nunca vai deixar. Ele sempre quer que você seja aquele funcionário de 30 ou 40 anos de empresa. Já pensou nisso? Eu fico agoniado com o negócio. Eu chego a arrepiar. E Você você tá ouvindo isso de um cara que assinei minha carteira aos 16 anos de idade e tive 12 anos de carteira assinada, ininterruptos. Então, essa é a questão. Você tem que identificar esse cara aí primeiro. Como que ele se mostra? No jeito que você se veste. Muito, ele reflete muito isso. Então, dificilmente você vai ser separado aí no meio que você tá. Então, você é um cara comum, o jeito que você se vestir, o jeito que você corta o seu cabelo, o jeito que você anda, as músicas que você ouve, tudo não tem objetivo nenhum. Você quer passar despercebido. E aí é o perigo, né? E você acaba sem transformar nenhuma vida. Vou dar um exemplo. Talvez tenha uma pessoa que tem um arquétipo aí criador, em potencial, mas essa pessoa tá tão ligada com o cara comum e ela não cria nada. Então ela não cria aquela marca de roupa que ela deveria criar, ela não compõe aquela música que ela deveria compor, ela não pinta aquele quadro que ela deveria pintar, ela não tece aquele tecido que ela deveria, ela não cria uma peça como ator, atriz ou diretor que ele deveria. Não escreve um livro. Entendeu? Não cria um livro, não cria histórias. Então esse criador vai ficando para trás, porque o cara comum, ele não quer que você prospere, não quer que você descubra a sua identidade. Então, isso, e ele quer pertencer, só isso que ele quer. Ele não quer fazer diferença, ele não quer ser a imagem e semelhança do criador. Ele não quer isso, para ele é só, a vida é uma só e eu vou curtir aqui. Então, essa questão da área de atuação, quando nós identificamos esse criador, sábado mesmo eu fiz uma análise e eu identifiquei um potencial criador nessa pessoa, e fica muito claro a área de atuação dessa pessoa, e aí te dá um propósito, entendeu? Clarifica. Te dá um propósito. Então, por isso que os arquétipos são tão importantes e por isso que as marcas usam tanto. Por exemplo, um explorador, ele é fã ali da Land Rover, ele é fã de Jeep, ele, nas horas vagas dele ou nos finais de semana, ele vai querer estar viajando, entendeu? Agora você vai para um bobo da corte, as horas vagas dele, ele ama perder tempo. Essa é a fraqueza do bobo da corte. E isso não é apenas roupa, viu, galera? Não é apenas corte de cabelo, visagismo, não é apenas isso. Mas reflete no seu externo isso. Então, talvez você tenha um potencial aí para ser um governante, um mago, né? Arregaçar aí com as vendas. Mas o bobo da corte não deixa. Na hora que é de você estudar, na hora que é de você escrever seu livro, aí sabe o que você vai fazer? Perder tempo. Então essa é a fraqueza do bobo da corte. E a gente consegue identificar até vendo essa pessoa. Então é isso. Uou, forte, né? Como não saber o seu arquétipo atrapalha não só nas finanças, mas em tudo na vida. Tudo. E a pergunta que não quer calar, hein? Que a gente fez no começo. E aí? Quando a Jéssica falou, você é dos arquétipos, qual é o meu? 10 minutos. Então, galera. Análise ao vivo. Olha a pergunta que eu fiz no início. Pega essa. Eu coloquei, eu só entrei e coloquei a mão na mesa quando eu sentei. Então, agora vocês vão estar junto comigo pra eu não passar vergonha sozinho, tá? Qual é o meu arquétipo? E o engraçado, né? Olha o suspiro. O cara faz algumas horas de consultoria pra ver a vida do cara, pra entender. Não, é em 2 minutos agora. Cadê? Ao vivo, gente. Sem ao pressão, vivo. né? Então, a Jéssica, eu não faço isso, né? Geralmente a pessoa tem que contratar análise, ou consultoria, ou mentoria, mas vamos lá. Nós destacamos alguns pontos na análise, né, que nós fazemos aqui. Eu já identifiquei, o Elton já fez a consultoria com ele. Eu já identifiquei alguns no Jadson, né? Já identifiquei alguns. E na Jéssica também, né? Então, qual que é o ponto aí de destaque? Primeira coisa, você observa uma presença de comando muito forte na pessoa. Isso não é fácil de identificar em todas as pessoas, viu, galera? Às vezes você pensa, todo mundo tem isso. Não, poucas pessoas têm. Então, essa presença aí de comando e de forma clara e assertiva, nós percebemos que ela despertou aí como primário. Olha.
como primário. Eu já tô aqui. Então, como primário, pela presença de comando, pela desenvoltura, né, o governante. Então, esse governante é o desejo de muitos. Ou seja, poder não é tudo, mas é só o que importa. mas ela gerencia isso muito bem. E a outra questão que traz muito pelo seu cabelo, a questão das unhas e questão da cor da roupa que você escolheu hoje, é o criador, entendeu? Aí, acertou? Eu já ia perguntar se tem como ter mais do que um arquétipo ao mesmo tempo. É o seguinte. Rapaz, é muito bom. Eu ia gente. perguntar O isso também. que nós fazemos é o seguinte. Todo mundo tem 12. Os 12 estão presentes. Cristo é um grande exemplo para nós de que quem dominou os 12. Ele dominou todos os 12. Cristo, por incrível que pareça, você lembra daquele episódio, ele entrando lá no templo e quebrando tudo? Uhum. Aquele episódio lá, ele baixou o drive do arquétipo fora da lei, galera. Do rebelde, né? Do rebelde, do fora da lei. Eu acho Então, que é isso. Indignação santa. E ao mesmo tempo, ele ensinava como um sábio. Então, a questão é essa. Não está presente em você, esse cara comum, não, mas é necessário eu te fazer algumas perguntas depois, para a gente identificar. Mas esse primário aí é o governante, muito bom, né? O secundário aí você tá com o criador, entendeu? E o terciário eu não vou falar. Aguarde os próximos episódios. Acompanha. Então vai ser um prazer estar fazendo uma consultoria com a Jéssica. Não, eu vou contar Palpite. pra vocês depois se é o que eu acertei ou não, gente. Porque assim, ó, dentro de tudo isso, eu estudei pouquíssimo. Eu não sei quase nada de arquétipo. Eu uso outros arquétipos, muito, todos intencionais, óbvio. Mas assim, o que eu vinha vendo e foi algo inato, que as pessoas começavam a falar de mim, eu falei, mas será que tem isso? Será que não? Mas eu percebia muito o governante, o explorador, num certo momento, e o sábio. O que a gente tem que entender é o seguinte, toda análise, ela é feita atemporal, viu? Você que tá assistindo aí, e você já foi lá e preencheu um formulário, e não é só isso. Nossa, não tem como. Então, é tudo feito atemporal, e é uma jornada, isso é uma jornada de arquétipos. Vai ter um momento que você vai ter que acender o explorador, vai ter um momento que você vai ter que, um recomeço, que você vai ter que acender o herói. E vai ter um momento, você que vende, que trabalha com vendas aí, hoje um mago, são os mais contratados hoje para atuar em vendas, né? Mas o storytelling que mais vende hoje é o fora da lei, né? Regras nasceram para ser quebradas. Então, tudo isso é uma jornada de começo, meio e fim. E você tem que entender qual estágio que você está. Por isso que a gente faz uma análise atemporal nos arquétipos. E a questão da Jéssica aqui, hoje, atual, o momento que ela está vivendo hoje, esses arquétipos, eles estão ascendentes, né? Eles ascenderam. Então, esse é um ponto a ser destacado. Aí você comentou, eu identifiquei o explorador e tudo, mas existem arquétipos que eles devem ser acesos, despertados de forma absoluta, por causa da área de atuação. Então, se você é um cara comum, mas você identifica traços aí do sábio, isso tem que ser despertado através de ferramentas que a gente vai te fornecer, mas é tudo um processo. E aí nós temos aí os imperadores, né, dos arquétipos, o pessoal fala sobre isso, que são os mais fortes aí, e os que o pessoal sempre quer despertar, a questão do governante. Então o governante, quando você vê uma pessoa que é líder nata, e ela senta na mesa, ela tem uma assertividade no que fala, um domínio no que fala, pessoas procuram ela, e principalmente a presença de comando desse arquétipo. Então é um ponto de destaque. O criador, ele se destaca muito com cores, com cabelo, até em detalhes, unha, qualquer coisa, uma tatuagem que seja pequena, qualquer detalhe, o criador está presente ali. Então o que a gente faz? Desperta com mais clareza isso. Então o criador e o governante, a gente identifica aí áreas de atuação. Eu não sei se é que ela está atuando hoje, mas já é com clareza em uma área de atuação que ela deve atuar, né? Isso. Top, hein? Muito boa a leitura. E eu adorei a frase. Como é a frase do governante?
Poder não é tudo, mas é só o que importa. Essa foi boa. Essa aí me descreve 100%. Essa foi top, hein? E é importante tu falar que é um processo. Não é como a identidade, é como as finanças, é como a decisão. Tudo é um processo. Não adianta dizer assim, pronto, instalei e deu. Não é. Tudo é um processo, um passo a passo, uma escada que você precisa subindo degrau por degrau para chegar nesse nível de evolução. Isso. Não tem como eu dizer assim, peraí, eu já pedi pra Deus, tá, gente? É colocar o quê? Toque de Midas, mas eu quero um toque não de Midas. Eu quero encostar na pessoa e ela ser ativada na identidade dela. E eu pedi isso pra Deus. Porque as pessoas, quando elas sabem quem elas são, acabou. O jogo muda. As coisas que antes passavam na sua cabeça, elas se vão pelo ralo. Então isso foi um processo de 13 anos. Assim como você teve o seu processo, você pra chegar aqui e conseguir fazer esse podcast pra vocês hoje. Isso. Então não achem que choveu hoje e amanhã vocês vão acordar governante. Não vai ser assim. Não existe uma receita do bolo. Não tem receita do bolo, pra nada. Eu vou destacar outra coisa aqui, que é a combinação. Entendeu? Eu já atendi pessoas que têm um arquétipo, tinham um arquétipo cara comum e queriam acender o sábio, mas ele também tinha um forte fora da lei. Então essa é uma combinação de arquétipos, entendeu? É um ponto de atenção. Eu já atendi pessoas que tinham um arquétipo cuidador prestativo muito alto, e eles têm resquícios ali do sábio para ascender, mas o cara comum dominava muito. Então é um outro processo. Cada pessoa tem um processo, entendeu? Então são combinações e a gente vai entender aí de verdade qual que é essa combinação que essa pessoa tem, qual que é essa probabilidade, qual é o momento que ela está vivendo hoje de forma temporal, né? É isso. Cada pessoa é única, né? Não somos objetos. E olha só quão sintonia a gente tá. Porque hoje eu troquei a cor do esmalte e é a primeira vez que eu uso essa. Criativa. Olha só, primeira vez que eu usei essa. Baixou o drive. Baixei e eu falei, vou instalar meu drive antes de vir pra cá hoje. Muito legal. Foi muito bacana, pessoal, participar do podcast com vocês. Foi ótimo. Quero agradecer a AlphaVilleCast, pessoal aqui da equipe, top, muito bacana. Aprendi muito com cada um aqui, tenho certeza que o pessoal de casa também aprendeu muito. E vamos encerrar por aqui e vamos nos ver novamente. Porque quando é bom a gente repete a dose, né não? Com certeza. Deixa aí só, pode deixar os contatos? À vontade. Vamos lá. Então, para quem quiser saber mais sobre inteligência financeira, quem quiser destravar realmente inteligência financeira, o meu Instagram é welton.lemos1. Pode ser também através do meu site, www.weltonlemos.com.br, e lá vai ter muito conteúdo para vocês, vai ter também meu livro, mentorias, curso, enfim, tudo para vocês destravar a inteligência financeira. Falando nisso, já terminei meu livro, daqui a pouco tá saindo, hein? Vamos fazer um Aguardem. lançamento coletivo aí. Eu também acho. Seu contato, Jorge? Vou deixar meu Instagram para vocês aí que quiserem seguir, é Jorge Terêncio 7. Então lá eu tenho conteúdo sobre família, e eu também falo muito sobre arquétipos. Então lá você vai encontrar análise, você vai encontrar depoimentos, né? Onde a gente fala dessa construção aí, o que essa avalanche que tá vindo aí, chamada arquétipos, né? Que todo mundo tá falando sobre isso. Lá no meu Instagram você tem também o link pro meu WhatsApp. Você tá contratando nossa consultoria, ou até mesmo a mentoria, que eu vou estar te acompanhando durante 3 meses para ter essa transformação aí e causar essa primeira impressão que você realmente quer causar. Top, hein? Show de bola. Seu contato, Jéssica Rigon. Bom, quero agradecer os meninos também, gratidão. Foi maravilhoso, aprendi muito. A gente sempre fala, né? Quando a gente vai pra dar aula, a gente nunca vai, a gente sempre aprende. Eu pelo menos, né? Não sei vocês, a gente sempre aprende. Quem ensina aprende 2 vezes. Exato, a gente conecta, né? Os pontos e tudo se encaixa. Então, pra quem quiser ativar a sua identidade, ativar verdadeiramente a sua essência, me chama no Instagram. O meu @ é Jéssica Rigon. Eu vou soletrar pra vocês. DIESICA. Jéssica, isso aí. Papai, te amo por escolher meu nome. Me chama lá que eu vou estar auxiliando vocês nos próximos 3 meses, 11 semanas, tá bom? A criatividade. E detalhe, a gente vai fazer uma imersão dia 17 de julho, hein? Quase esqueci. Vou deixar aqui o link na descrição pra vocês. E é voltada por quê, essa imersão? Dia 15 de julho é o dia do homem. Você vê que nem no dia das mulheres, E foi todo um download mundo de lembra. Deus
Todo mundo falando lembra. pra gente fazer. Exato. Todo mundo lembra do dia da mulher. Quando é no dia do homem, Não tem nada. o pessoal não lembra, né? Não, e o mais engraçado foi o quê? Deus me falou numa revelação, me trouxe numa revelação. Vocês vão fazer, vai ser o dia do homem e vai ser no dia 15 e dia 17 o evento. Gente, eu falei, Deus, o que eu, mulher, vou fazer no meio deles? Então vai ser todos os reis, que nem eu chamo os meus seguidores, né, os meus amigos, todos os reis e eu da rainha lá. Quero ver o que esses homens vão chegar em casa, gente. Levar o quê? Eles vão levar flores, chocolate, presente. Se preparem que depois desse evento vocês não serão as mesmas. Olha aí. E outra coisa, vou falar pra vocês. Rapaz, não, na moral, vocês têm que ir. Porque o bicho vai pegar. O que eu tô preparando de conteúdo, vocês não estão ligados. Porque às vezes a gente olha só como comemoração, mas também é a ativação do homem, pra chamar ele pra responsabilidade Legal. dele. Perfeito. Tá. Eu já vou começar na chapuletada, vou chegar dizendo... Não vou nem falar agora, depois Não, eu dou spoiler. Sem spoiler. sem Acompanha spoiler. aí, porque... Não, é sério. Eu não vou ficar de fora, né? Eu pedi, né? Mas vamos lá. Exatamente. E vai que eu tô lá também falando sobre finanças pra família. Exatamente, olha aí, a hashtag fica a dica. Fica a dica. Então, valeu pessoal, foi Obrigado, top. Edson. Gratidão. Foi um prazer e é isso. Até a próxima, Até galera. a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.